vocês o Gilberto. Isso aqui saiu. Então, boa noite a todos. Olha, hoje a palestra é diferente, porque a Terra está muito árida, né? O rio, muita violência, desamor, muita irritação. Então nós vamos falar da poesia. Olha a poesia, para ver se... Porque a poesia é igual a água, quando aquele solo não recebe água há muito tempo, você joga água, ele vai, né, agradecendo, daqui a pouco a vegetação começa a surgir. E depois vocês vão ver no final por que a palestra é diferente. E ela é tão diferente que a família toda está aí. Minha neta, meu neto, minha filha, meu filho e a minha mulher. Estão todos aí. Vocês vão ver no final por que isso está acontecendo. Então a poesia, olha só o que Emmanuel falou sobre a poesia. A poesia é um idioma dentro do outro idioma. E a trova é uma poesia diferente dentro da poesia. Então nós vamos falar da trova. Adelmar Tavares, que era o príncipe dos poetas, disse: uma boa trova não quer dizer, ó linda trova perfeita, que me dá tanto prazer, tão fácil depois de feita, tão difícil de fazer. Lindo, né? Eu acho que se eu fizesse uma trova dessa, eu pagava a minha encarnação. Mas existem umas que são tão bem feitas e oportunas que se tornaram famosas. Olha só que beleza. Eu vi minha mãe rezando aos pés da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que a outra santa dizia. Beleza, né? E tem aquela outra também, que eu não sei o autor, eu acho que é desconhecido, né? Até nas flores se encontra a diferença da sorte. Umas enfeitam a vida, outras enfeitam a morte. Então, nós vamos lá agora começar com essas trovas aqui, que depois eu vou dizer quem é o autor, no final. Está aqui, ó. Espiritismo é luz que consola e alimenta. Por mais pesada a tua cruz é abrigo que te sustenta. Porque, gente, o nosso grande desafio é colocar o Espiritismo aqui dentro. E depois colocar aqui. Mas não basta isso. E depois ele tem que sair transpirando pelas mãos, através do serviço da caridade. Allan Kardec, falando sobre a excelência do Espiritismo, que, gente, ó, guardem esta certeza. O Espiritismo não veio para aplainar a estrada do mundo para os espíritas. Veio para despertar na gente os interesses do céu. Olha só, vivendo bem aqui, mas com o despertar o nosso interesse, alguns momentos da nossa vida, para os interesses do céu. Porque nós não somos daqui, nós estamos aqui. Então, Allan Kardec, falando sobre a excelência da doutrina espírita, ele disse o seguinte: quem se der ao trabalho de aprofundar a questão do espiritismo, nele encontra uma satisfação moral tão grande, a solução de tantos problemas, por isso é feliz e aliviado de um peso imenso, olha só, gente, da incerteza, porque a incerteza é um tormento. Não há incerteza maior e mais penosa para a criatura que tem medo da morte. Que a morte para ele é entrar no desconhecido, o que não acontece com os espíritas. Os espíritas não têm medo da morte. Eu não tenho medo da morte, eu tenho vergonha de chegar lá com a mala vazia. E vamos fazer uma pesquisa aqui, o Márcio. Quem não tem medo da morte, permaneça sentado. Olha aí, unanimidade, todos, ninguém tem medo da morte. Não adianta, não, mas tem gente que não adianta, mas tem.
Então o Espiritismo matou a morte. Um orador desencarnou e bateu as portas do céu. Chegou lá, ele foi recebido pelo funcionário da aduana celeste, quis entrar, e quando ele estava lá esperando, que o funcionário foi pegar a ficha dele, ele viu um motorista que era conhecido dele, já no céu, alegre, dando adeus para ele. E ele, então, o funcionário veio e disse, tem um probleminha aqui, você ainda não pode entrar no céu. Mas como? Ele reclamou. Aquele senhor que está ali, motorista, eu conheci, dirigia perigosamente, avançava sinais, dirigia de qualquer forma, está no céu e eu estou aqui. Aí o funcionário disse, não, a diferença é que enquanto o senhor falava, a plateia dormia. E enquanto ele dirigia, o povo rezava por ele. Então, de tanto rezarem por ele, ele conquistou o céu. Não é fácil, não. O Jerônimo Mendonça, e um dos viés do Espiritismo é a alegria. O espírita, para amar, gente, só ama o próximo quem não pensa em si. Podem observar, todos, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, todos não pensavam neles, só pensavam nos outros. Diz a psicologia que 95% do nosso tempo em vigília, nós pensamos em nós. Então a gente tem que ir diminuindo. O Chico, uma vez, todo mundo sabe disso, mas como o povo da minha família não escutou, eu vou contar. O Chico estava comprando tomate e colocando os tomates machucados no saco. Um amigo disse, mas ô Chico, tu está levando tomate que não serve, Chico? Por quê? Não, é para ajudar a Maria, coitadinha. Era uma vendinha pobre lá em Pedro Leopoldo, coitadinha, ela luta muito. Então ele botava tomates podres. Gente, isso é o amor. Só o amor faz isso, pensando no próximo, né? Então o Jerônimo Mendonça, que eu conheci em Uberaba, ele era paralítico, cego, pesava uns 45 quilos, tomava 20 Zordil por dia, tinha angina, tinha artrite e era hipertenso. Bom, ele botava um saco de meia hora por dia, de 30 quilos de areia no seu peito, para diminuir, aliviar a dor da angina. E ele era extremamente alegre. Um dia ele ia fazer uma palestra, mas o cardiologista proibiu. Não, você está mal, não pode sair, repouso absoluto. Ele ligou para um amigo e pediu para o amigo fazer a palestra. E o amigo foi, chegou no meio da estrada, capotou o carro, mas felizmente ele ficou bem. E ele, assustado, apavorado, o espírita tem muito essa mania, né? Ele foi, pegou no porta-luva o evangelho e abriu. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Ele ligou para o Jerônimo, Jerônimo, meu filho, a coisa está preta, nem para morrer eu estou prestando. Porque se fosse um homem de bem, teria morrido, ele não morreu, ele ficou preocupadíssimo, porque ele não se considerava um homem de bem. Então, meus amigos, essa geringonça que substitui o papel, de vez em quando ela some, a gente tem que reavivá-la. Então, olha... Então, o Jerônimo, aconteceu isso com ele. Então, ele não era um homem de bem, viver bem. Se você, agora é essa, tem outra aqui, ó, agora vem para cá. Ó. Qual é? Se você quer ser feliz, anote esta. Lembrança que ouvi e passo sem favor. Faça da sua vida uma festa, viva alegre com muito amor. Então, aquilo que eu falei, quem quiser viver bem, deve viver alegre e com muito amor. Muito amor. São os dois caminhos para que a criatura viva bem. Seja alegre, e o Chico era extremamente alegre. Todos eles que eu conhecia, eram Jerônimo, eram extremamente alegres. Né? Então, e o amor, vamos ver o que é o amor, a força do amor? Narcisa, em Nosso Lar, no capítulo, eu não me lembro qual é o capítulo, mas vocês leiam o livro todo que vão encontrar, num capítulo, esse trechinho aqui que eu vou falar. Conversando com André Luiz, Narcisa era uma benfeitora, disse,
Nosso irmão, talvez você ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. Todo o sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. E ela continuou, a alma em si apenas se nutre no amor. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E ela concluiu, no fundo, o verme, o animal, o homem e nós, desencarnados, dependemos absolutamente do amor. Então, gente, quem não ama está fora do eixo. Eu diria que está anêmico em termos de energia. Já viram uma pessoa anêmica? Abatida, né? Amarelada, né? Pálida. Então, quem não ama é diferente de quem ama. Pode ver. O que vive só, isolado, ele é diferente. Ele é uma pessoa diferente, porque a regra é viver em sociedade. Olha, há pesquisas e mais pesquisas. Aqueles que têm 50% mais chance de uma sobrevida são pessoas que vivem em sociedade, são sociáveis, trabalham em associações, em núcleos de amor ao próximo. Olha, a pior coisa que pode acontecer para um aposentado é ele se aposentar. É ele parar de trabalhar. Quando eu era garoto, eu vi o meu pai e meu tio, o sonho deles, a esperança deles era se aposentar. E eu achava a aposentadoria o máximo, como se a gente tivesse ganho na loteria, né? Porque era o paraíso, eles contavam os anos. Então, um amigo de um espírita perguntou ao filho do espírita de 8 anos, meu filho, quando você crescer, o que você quer ser? Ele falou, aposentado. Porque ele sabe, todo mundo falava que aposentado é que era uma boa, ele queria se aposentar também. Olha, eu não paro de trabalhar não, viu? Porque eu pretendo ficar por aqui um bom tempo. Então eu ando para um lado, ando para o outro, porque graças a Deus, olha, quem parar está apressando a morte. Quem ficar em casa de pijama, como ele falou, com aquele o controle remoto do canal de meditação transcendental que se chama de televisão, vai morrer mais cedo. Pode ter certeza disso, até porque ele se alimenta e se realimenta daquelas notícias que não servem, meu Deus do céu. Então, a alma em si nutre-se de amor. E olha só, todo mundo conhece essa. A Cristina vai dizer, meu Deus, ele vai repetir de novo. O amor se ama de todo, voa ou caminha de rastros, desce abaixo do lodo ou vibra acima dos astros. Bom, quando Mary Carlson, uma especialista da Universidade de Harvard, é assim mesmo que pronuncia? Em inglês eu tenho... Olha, em inglês eu tenho vergonha de dizer. Uma vez, o professor de inglês, ele era boêmio, tocava violão, ele mandou eu ler. Eu me levantei e comecei a ler de uma forma que eu pensei, olha, menos de 8, naquela época era 8 ou 10, eu não aceito. Eu parecia aqueles atores americanos, né, pronunciando em inglês. Quando eu terminei de ler, ele falou, meu filho, agora lê em inglês. Meu Deus do céu, eu peguei trauma, até hoje eu tenho trauma de inglês. Então, quando a especialista entrou num orfanato em Iași, na Romênia, ela se surpreendeu com o silêncio que reinava ali. As crianças estavam apenas deitadas, sem emitir um som sequer. E ela começou a pesquisar o que havia provocado a situação. Então ela descobriu que a falta de afeto físico causa uma liberação anormal do hormônio do estresse, cortisol. Se eu estiver errado, o doutor me corrige. Ligado à estatura e a habilidades mentais em geral. A falta de carinho tem impacto a longo prazo sobre a criança. Crianças que não recebiam afeto e, além disso, tinham menos habilidades, quer mentais ou físicas, mostraram taxas maiores de cortisol durante o exame médico. Isso porque, gente, a regra é amar, é afeto, é abraçar
A gente tem que ter a terapia do abraço, todo mundo sabe isso. Já reparou? Quando a gente está num velório, numa coisa, vem aquele abraço de solidariedade, de consolo, aquilo conforta. Quando a gente está sofrendo uma perda, uma doença, vem um abraço de fraternidade, de apoio, de fé, aquilo nos sustenta. E na alegria também, o pessoal se abraça, não é? Porque, olha, eu ouvi dizer que nos céus, onde a alegria passeia, não há santos com neurose, nem anjos de cara feia. Então, vamos ao outro. Olha, a felicidade procurei, caminhando sem cessar. Quando uma voz escutei, ela está com quem se põe a trabalhar. É aquilo que nós falamos. Trabalhar também faz parte. Olha, eu tenho um exemplo marcante, já falei aqui. O meu tio, aos 80 anos de idade, no sítio, que ele comprou um morro, só tinha capim. Transformou num pomar, lá perto de Miguel Pereira. Lago, árvores, os passarinhos voltaram, o vento cantava numa casuarina. Conhece aquela árvore casuarina, que são folhas fininhas? Quando bate o vento ali é uma beleza. Então ele fez um pomar. Aos 80 anos ele estava tirando uma muda de mangueira para passar para outro lugar e falou: Gilberto, me deu uma lição extraordinária. Eu estou tirando hoje essa muda de mangueira com o mesmo entusiasmo e alegria que eu tirei aos 40 anos atrás, quando eu comprei esse sítio. Gente, com 40 anos ele plantou a primeira muda de mangueira com a maior alegria, e com aos 80 continuou, não é? Então, Jerônimo, olha, mas eu falei da poesia, gente. Olha, o maior verso da língua portuguesa, segundo Manuel Bandeira, olha só, é do meu tempo, quando o rádio tocava música. Vocês lembram do tempo que o rádio tocava música? Jorge lembra, o nosso amigo aí também deve lembrar. Então, ó, as estrelas furavam nosso zinco, salpicando os astros furavam nosso zinco, salpicando de estrelas nosso chão. Olha só que beleza, gente. E tu pisava nos astros distraída, sem saber que a aventura desta vida é a cabrocha, o luar e o violão. Gente, quem faz isso ganhou a encarnação. Olha que imagem, né? Que riqueza de imagem. Angelina sabe, é do teu tempo nessa música, né? Angelina, eu sempre tenho que mexer com a Angelina. Eu mexia sempre com a Marilda, quando ela estava aqui, e com a Angelina também, né? Então um dia o médico chegou para o Jerônimo e disse: Jerônimo, sua vida está por um fio. Por um fio? Aí ele ficou triste e foi ao Chico. Aí o Chico perguntou: Jerônimo, como vai, Jerônimo? Eu vou bem. Jerônimo, como você vai? Eu vou mais ou menos, Chico. Não, Jerônimo, como você vai? Aí ele contou: não, o médico está com o meu atestado de óbito na mão. Ele disse que a minha vida está para um fio. Bom, aí Emmanuel falou: olha, o fio pode ser de algodão, de corda, de nylon ou de aço. Mas se você trabalhar, ele está dizendo que esse fio engrossa. Então ele trabalhou mais de 5 anos. O fio engrossou, não é? E aí o Jerônimo: paz, Chico, paz. Ele: não, Jerônimo, tira o Z. Pá. Trabalho, quer dizer, trabalho. Pá de trabalho. Então, reprimir a palavra, essa mesmo? Reprimir a palavra vã, não conheço quem se arrependa. Silêncio é força na alma, que ninguém chora ou se ofenda. Então, gente, consolar é também que o espírita deve prezar muito o ato de consolar. O Chico disse o seguinte, a respeito dos oradores: fale com o coração, com o sentimento. Se você fizer uma palestra cheia de termos difíceis, muitos poderão pensar que você é uma pessoa culta, mas poucos vão entender a mensagem. Fale para esclarecer, mas principalmente para consolar. A dor e o sofrimento esperam um consolo em toda parte.
Uma vez o homem estava fazendo as perguntas as mais filosóficas e científicas a aquele espírito chamado Preto Velho, e ele ia respondendo do jeito que podia, até que uma hora ele não aguentou e disse: avua alto para ver o tombo que você vai levar. Bom, e o Eurípides, olha, o problema de consolar, um velhinho estava triste, Eurípides perguntou: o que está havendo, meu velho? Não, o meu bebê está à morte, está muito doente, e eu quis levar o padre para batizar. O padre disse que eu tinha que pagar para batizar, e eu não tenho dinheiro. E ele disse que quem não se batizava, ia para o inferno. O senhor acha mesmo, professor, que se não batizar vai para o inferno? Eurípides disse: não, meu filho, não vai para o inferno. Tirou o dinheiro do bolso e deu a ele para ele batizar. Olha só, gente, não custa nada, não é? Por que a gente vai querer fazer um discurso de sermão? Não tem nada pior do que orador que faça sermão. E indagado sobre o comportamento do espírita perante o sofrimento, Chico deu a seguinte resposta: o espírita chora escondido, depois lava o rosto e vai atender a multidão sorrindo. Então eu me lembrei de uma mulher, porque a gente tem que saber o que falar, não é obrigado. Eu sou verdadeiro, eu sou muito franco. Para com isso, gente. Não é que a gente seja mentiroso, nem hipócrita, mas a gente tem que ter habilidade para falar. Então a mulher levou o marido ao médico e o médico examinou durante uma hora, do ponta do fio de cabelo aos pés. Aí colocou ele na sala de espera, chamou a mulher e disse: olha, o seu marido está com uma doença grave, mas se a senhora tratá-lo bem, deixar fazer o que ele gosta, deixar ele ir para o futebol com os amigos às sextas-feiras, tomar a cervejinha dele, deixar ele jogar a toalha molhada na cama, não reclamar, deixar quando ele vier do futebol sujo, suado, meter o dedo no prato de comida que você ainda está fazendo para provar, não reclame, enfim, não ir ao shopping, não obrigar que ele vá ao shopping que ele detesta. Se você fizer isso, ele terá uma sobrevida. Então faça isso. Aí foram embora, o marido ansioso no carro, querida, o que o médico falou? Ele falou que você vai morrer. Meu Deus do céu. Quando a coisa aperta antes de reencarnar, a gente promete qualquer coisa, porque, gente, nós temos uma vantagem em relação aos desencarnados. Nós aqui temos uma vantagem, somos invejados por muitos desencarnados, porque nós temos uma coisa que eles não têm. Quem acertar, o Jorge paga o doce lá na cantina depois. É o esquecimento. Nós temos o esquecimento do passado. Porque do lado de lá, a vítima está do nosso lado, não tem subterfúgio, está o tempo todo nos cobrando. E aqui não, aqui a gente esquece. Aqui é tão fácil que vem o nosso, aquele a quem a gente deve, a gente muda de calçada, dá uma desculpa esfarrapada, ele aceita e a gente vai tocando a vida, né? Mas do lado de lá não acontece isso. Então a pessoa pede para ser médium para resgatar e crescer espiritualmente. Então olha o que acontece muitas vezes. Serei médium bom de lápis e de fala, se gabava Juca Serafim. Veio o serviço e ele se cala, diz que sua força está no fim. Quer dizer, prometer é fácil. Olha, uma vez um rapaz chegou para o Chico e falou: Chico, eu quero que você casse a minha mediunidade. Eu quero um remédio para anular, apagar a minha mediunidade. Não adiantou, Chico, não tem jeito, conversou com ele 2 horas, no final, não, mas ainda assim eu quero caçar a mediunidade. Aí, quando ele saiu, o Chico falou: olha, se tivesse um antídoto para caçar a mediunidade, quem criasse ficaria mais rico do que o tio Patinhas. Porque a pessoa, porque ser médio, tem aquele compromisso, tem que vir, né? Às vezes tem jogo do Flamengo, agora não, agora pelo amor de Deus, mas às vezes...
E ele quer, e vai dar desculpa, e quer ficar, enfim. Então, dá trabalho, mas é a defesa, é o compromisso. Olha, o Ramiro Gama, que fez o primeiro livro, Lindos Casos de Chico Xavier, aos 70 anos de idade, tinha uma fila de uns 500 para dar passo no centro. Ele estava sozinho, todo mundo foi embora. Meu Deus do céu, como é que eu vou dar conta disso para dar passo em 500 pessoas? Doutor Bezerra disse, olha, dá, porque eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar e você vai ver que a coisa vai chegar até lá. Então ele notou que quando ele chegou ao centésimo, aos 200, aos 300, a energia foi aumentando, aumentando. Quando ele acabou de dar o passe nos 500, ele estava inteiro. Olha, eu não sou Ramiro Gama não, mas às vezes eu já passei dos 45 anos, dá para notar, não é? Então às vezes eu estou um pouco cansado, mas quando eu entro aqui, sério, estou falando sério, é um oásis. Eu esqueço o cansaço, esqueço, enfim, esqueço a fila do banco, porque eu entro naquela fila que normalmente atrasa, porque é aquela fila de Jesus está chamando. E às vezes eles nem sabem o que vão fazer ali, esquecem o que foram fazer, o outro esquece a senha. Então demora um pouco mais, né? Mas a gente vai tocando, cansa, mas quando chega aqui a coisa melhora. Então, meus amigos, tudo isso que eu falei é por isso aqui, ó. É esse livrinho que nós fizemos e que está aí para venda. Toda a renda dele é para o centro, toda. E porque um dia eu tive o seguinte pensamento, até para não ficar parado, não é? Eu tenho algum vocabulário razoável na cabeça, porque eu já li bastante. Então é só rimar. Eu gosto de poesia, gosto de trova, muito de trova. Então eu, Gilson, às vezes a gente ficava até horas. Se fosse, a gente brincava um com o outro, ficava 1 hora falando trova. E ia até 2 horas se fosse preciso. Então, eu fiz essas trovas e os amigos bondosamente disseram que eu poderia fazer um livro, e então, mas eu tenho que agradecer de público ao Brenner, que não está aqui, porque o Brenner está empacotando, ajudando a empacotar as bolsas. Olha, gente, mais de 300 bolsas no Natal, para aqui, para Vila Sapé e para o Rio Morto, que é um local paupérrimo lá no Vargem Pequena, ali, que vai receber também bolsas esse ano. Então, o Brenner e o Carlos Maurício, eles foram os responsáveis pela feitura desse livro. Eles trabalharam, enfim, através dele é que se fez esses livros. Eu só tenho que agradecer. Eu acho que eu vou ter que reencarnar algumas vezes para agradecer a ele. Ele está aí, Carlinhos? Tá? Tá. Então é isso, minha gente. Então o objetivo é esse. Foi só para fazer apresentar esse livro. Não é por vaidade, não é por nada, apenas para trabalho. E daquilo que eu amo, daquilo que é uma das partes da minha vida, que é a poesia em formas de trova. Então, quem desejar ao final pode adquirir o livro ali com a Selma e que a gente autografa, né? Não tem 10% de acréscimo, nada, e o livro ele custa barato. Então, eu agradeço a todos, desculpe pela intenção, mas a intenção é boa, né? E é isso. Então, muita paz a todos. Bom, Gilberto, a gente sabe que no plano espiritual, quando um trabalhador conclui a missão dele, ele é bem recebido
pelos demais espíritos. Então, você concluindo esse livro aqui, fica o nosso saudoso abraço para você, os nossos parabéns, e que as próximas provas, os próximos trabalhos aí, que a gente sempre precisa, você também tenha o mesmo sucesso. Olha, o segundo volume já está caminhando para o prêmio, mas eu prometo que não trago para cá, para vender aqui.